Rede Assim, a rádio mais informada. Estamos no programa Gestão Pessoal em mais de 30 cidades no Vale do Paraíba, no Brasil e no mundo, tratando de várias questões. Está conosco, para encerrar essa semana, o pastor Roberto Poblan. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, doutor Alex. Muito obrigado você que está nos ouvindo. É uma honra estar aqui, falar desse tema tão relevante. Passamos a semana, pastor Poblan, tratando da questão de métodos de desenvolvimento e crescimento da igreja. E vocês comentaram que a Igreja Apostólica Somos Um trata a questão a partir de uma metodologia de células e que tem alguns degraus, né? Esses degraus, eles caminham por alguns aspectos e vimos até que no último programa que é até possível aplicar numa metodologia, numa dinâmica organizacional, quer seja empresarial, quer seja de instituição social. E o último degrau, né, o irmão colocou lá no primeiro programa, né, passando pelo o fato de eu ter que ganhar, consolidar, né, eu tenho também o discipular e enviar. Né? Esse discipular, quais as ferramentas que vocês usam, como que se desenvolve essa metodologia até que seja possível enviar alguém e o que é esse enviar? Como é que você compartilha isso para quem está nos acompanhando agora? Antes de Jesus ascender ao céu, a sua última ordem apostólica, a sua última ordem foi: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide e discipulado é um comportamento, por isso que é fazer. Desenvolvimento humano, nós somos, sentimos, fazemos e temos. Então, para eu fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Então, o que eu sou, eu faço. O que eu faço, eu terei o resultado de ter esse discípulo para que faça outro. Lembrando que os discípulos são de Jesus. E quando nós somos discípulos, pautado no que a palavra de Deus diz o que é ser discípulo, eu consigo fazer discípulos. E a ferramenta na igreja que nós usamos é um curso que depois de ele fazer a Universidade da Vida, batizar, ou seja, ele disse: eu quero Jesus para a minha vida, eu quero ser chamado. O discípulo tem que ser alguém que se compromete, né? Que tem um compromisso e um vínculo. Ele passou pelo ganhar, pelo consolidar, e agora nós vamos trabalhar o discipulado. O que é? O que a Bíblia fala sobre casamento? É um só. Você precisa ter uma só mulher. Como cria o filho? O que a Bíblia fala? Você precisa criar o filho dessa forma. Como a Bíblia fala que seu pai e sua mãe? Você tem que honrar. O que a palavra fala sobre igreja? O que eu tenho que ter? O que eu faço com os meus pastores? Eu obedeço. Hebreus 13:17, então eu obedeço os meus pastores. O que a palavra fala que eu tenho que fazer, eu faço. Então, durante o curso, vocês têm vários módulos, e nesses módulos, por exemplo, vocês desenvolvem como que deve ser no casamento. Exatamente. Nesse módulo, desenvolve como que devo criar os filhos, né? Usa elementos de provérbio, de outros aspectos. São 6 módulos, pastoreados pelo seu amor, onde nós ensinamos o amor de Deus e como ele nos pastoreia e como devemos ser pastoreados. Tem a arte do ganhar, temos também Família em Foco, é um livro que fala da família, criação de filho, comportamento do marido, da esposa, dos pais, é muito interessante. O Espírito Santo e a liderança. Então são livros que nós trabalhamos, né? A liderança nós trabalhamos o comportamento cristão, ou seja, ser líder é ser influente. E a Bíblia é um livro de influenciadores. Se pararmos de influenciar, o evangelho ele fica travado, porque Cristo está em nós. Então, quando Cristo está em nós verdadeiramente, nós influenciamos pessoas. Por isso que eu citei esses textos. As palavras que me ouviu dizer, transmite a outros. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que viste em mim, isso praticai. É o tempo inteiro. Ide, fazei discípulos. Ou seja, ele está falando, ide, seja influenciador. Nesse sentido, então, o discipulado, basicamente, ele vai trabalhando para desafiar a pessoa e dizer: olha, já que agora você se comprometeu, você é um discípulo que você já conseguiu entender como é viver o casamento, a família, como que é cuidar da questão financeira, como é que é você cuidar da sua vida dentro de uma perspectiva cristã. A partir daí, então, você desafia a pessoa a ela ir buscar outras pessoas. Ela vai lá ganhar almas. E aí vocês fecham esse ciclo, é isso? Exatamente. A Bíblia fala das células, né, como a gente falou em programas anteriores, e não só no livro de Atos, que fala que ele ia para o templo de casa em casa. A palavra fala que Paulo mesmo perseguiu cristãos aonde? Nas casas, ou seja, os cristãos estavam nas casas. Então a gente vê isso, né? Romanos, Filemão, o final do livro de Colossenses, de Coríntios, fala do evangelho nas casas. E nós desafiamos essas pessoas a abrirem suas casas para liderar outras. Então a gente vai entender que não apenas ela vai ser um discípulo, ela vai ser um discipulador, ou seja, um líder, um influenciador que vai realmente fazer com que Cristo seja divulgado na sua região, e se ela tiver fé, as equipes vão ser formadas, não vão ter apenas discípulos, ela vai ser um líder, ela vai ser um discipulador de discipuladores.
aí já se torna um pastor, né? Que é o meu caso, eu já tenho, né, uma equipe de vários discipuladores que já estão formando outros discipuladores. E a palavra se cumpre. As palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que eles sejam capazes de fazer outros. É uma cadeia do evangelho. Pastor Poblano, e nesse sentido, nós já estamos terminando esse programa. Nesse minuto final aí, né, 1 minuto e meio que nós temos, que palavra que o irmão colocaria quanto à experiência que o irmão está tendo, os pastores da igreja e a igreja, a partir dessa metodologia? Eu falaria 2 palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é o relacionamento pessoal com Deus. E o próximo, a pessoa mais próxima aqui na Terra, é a nossa família. Quando nós colocamos isso como principal elemento, como o exército não funciona sem hierarquia e disciplina, o evangelho não funciona sem amor e sem o perdão. Então que nós possamos ser esse exemplo, governar nossa casa, nossa família, para aí sim pensarmos em fazer alguma coisa no reino de Deus. Então isso é a minha palavra para todos. Agradeço a presença aqui dessa semana, a contribuição com o programa Gestão Pessoal. E você que está nos ouvindo, você que tem, quer seja uma igreja, quer seja uma instituição social, quer seja uma empresa, o Evangelho se baseia exatamente nisso, no amor e no temor a Deus e na reciprocidade do amor ao próximo. E queremos desafiar a isso. Como é que você tem se relacionado com Deus? Você já tem um compromisso com Ele? A Rede Assim e o programa Gestão Pessoal quer desafiá-lo a isso. Se você já tem, como você tem vivido isso? Como tem sido o seu discipulado? Quer seja como pai, quer seja como esposo, quer seja como empregado, quer seja como empregador, quer seja como cidadão, amando a Deus no seu temor, na sua graça e também servindo as pessoas. Eu sou Alex Carneiro e você pode acompanhar a Rede Assim no Instagram, no YouTube, no nosso site, redeasim.com, como também pela rádio 97.3 lá de Manaus ou em 570 aqui no Vale do Paraíba, em Minas, ou no Brasil inteiro e também no exterior por meio do nosso aplicativo do celular. Muito obrigado pela fidelidade do nosso programa. A Rede Assim, continue conosco. A rádio que quer sempre fazer com que você cresça. Amém. Com honra, Pastor J.